Aleluia, que bom que você veio nessa noite. Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito de Deus resetar o coração, né? Do nosso novo coração. E eu quero dar sequência a essa palavra nessa noite. Eu quero agradecer muito a presença de todos os irmãos nessa noite aqui, dizer que a minha oração é que de fato Deus abençoe você e que você tenha a oportunidade de receber isso. O tema é resetando o novo coração. Mas na verdade, o que está por trás dessa palavra é a importância da revelação de Jesus na nossa vida. Nós precisamos ter revelação de Cristo. Isso é muito importante. Essa é a passada mais importante da vida de um crente. Então, eu aceitei Jesus e agora uma das coisas que você precisa é a revelação de Cristo Jesus. E quando nós estamos resetando o coração, nós estamos formatando o HD, o nosso HD, é preciso que nós coloquemos lá dentro coisas boas. Entende? Coisas boas. E hoje eu quero falar a respeito disso, baseado nas histórias, nas conversas e no ministério, nas pregações de Jesus para o povo de Israel e para os seus discípulos. Abra comigo a Bíblia assim, João capítulo 9, versículo 39. João capítulo 9, versículo 39, olha lá, diz assim, não cai não, diz assim, disse Jesus, quem disse? Muito importante a gente saber disso. Quem disse? Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, repete, e os que veem se tornem cegos. Mas isso é tão contraditório. Jesus veio fazer com que cegos vejam, mas veio fazer com que pessoas que veem sejam cegas. É contraditório, mas é exatamente isso que acontece. As pessoas são julgadas e condenadas ou absolvidas de acordo com a fé e com aquilo que está dentro do seu coração. Agora deixa eu contextualizar para você esse texto, para você não achar que é alguma coisa aleatória e perdida. O livro de João, no capítulo 9, fala de Jesus curando um cego. Um cego na entrada de Jerusalém, ele é curado por Jesus. E diz o texto que quando Jesus está entrando ali, numa daquelas ruas na cidade, tinha um homem cego de nascença mendigando, e os discípulos de Jesus fizeram a pergunta para ele assim: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Sabe, a antiga aliança, a lei, ela aponta a enfermidade, a doença, a pobreza como culpa, como responsabilidade, como maldição, por causa da quebra da lei e do pecado. Então eles estavam querendo demonstrar para Jesus, penso eu, um grau de conhecimento teológico, e dizendo: Senhor, quem pecou? De quem é a culpa desse homem ter nascido cego? E Jesus aí ele começa a trazer revelação, ele começa a resetar um coração para que novas informações sejam colocadas lá dentro. Ele diz assim: olha, peraí, calma, nem ele pecou, nem os seus pais. Sabe, eu vim aqui para mostrar a vocês que nem tudo é resultado de culpa e de pecado. Eu estou trazendo para vocês uma revelação nova, uma palavra nova. Eu sou a luz que ilumina o mundo. É isso que ele estava dizendo. E disse mais: esse cego, ele está assim porque hoje, diga comigo, hoje vai se manifestar na vida dele a glória de Deus. E eu quero declarar que nessa noite, hoje, Deus pode jogar um raio não é um raio para trupicar você não, mas é uma luz do céu que vai iluminar você, e esse pode ser o dia da grande virada na sua vida, na sua família. Sabe, a crise que você está passando, o problema que você está enfrentando, hoje Deus pode colocar um ponto final nisso. Peça revelação a Ele, para que Ele te mostre. A crise sempre será uma grande oportunidade de nós termos uma virada extraordinária na nossa vida. Aquele cego, ele começou essa história cego, mas quando terminou, ele terminou vendo, enxergando. Por quê? Porque Jesus veio para que os cegos vejam, mas aqueles que acham que enxergam muito, esses acabam ficando cegos no seu conhecimento e no seu coração. Então aquilo ali causou uma grande revolução no meio dos religiosos, porque eles começaram a questionar Jesus, porque mais importante do que curar um cego era fazer isso em qualquer dia da semana, menos no sábado, porque o preceito religioso muitas das vezes cega. A religião cega. Sabe o que é religião? Religião, você estudou na escola, vem do latim religare. Eu também estudei, eu fui nessa aula. Aliás, eu não sei se vocês foram, né?
Na época que eu estudava, o colégio era diferente, né? Tinha umas matérias tipo moral e cívica, OSPB, religião, técnicas comerciais. Hoje não tem mais nada disso, né? Eles ensinavam isso. Mas sabe, nós aprendemos isso, e religião não é aquilo que religa o homem a Deus. Religião é o esforço do homem para chegar até Deus, é Babel. Mas o que nós queremos dizer é que Jesus veio trazer uma revelação de que nós não chegamos a Deus através do nosso esforço, nós chegamos a Deus através da graça, do favor e da bondade de Jesus. A Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de verdade. Essa é a revelação máxima do amor de Deus para comigo e para com você. Mas os religiosos, eles eram cegos, eles não conseguiam entender, e no final do dia, né, dessa história, eles queriam expulsar aquele cego e os pais dele da sinagoga. Então Jesus, ele aparece e diz assim: eu digo para vocês, eu vim a esse mundo para julgamento. Havia ali um julgamento entre um ex-cego e cegos que não conseguiam enxergar por causa do conhecimento religioso, daquela base religiosa que ele tinha no passado. Então os cegos veem, mas aqueles que veem se tornam cegos. Eu quero dizer que isso está falando a respeito de revelação. Deus quer abrir os olhos do seu coração para que você tenha a revelação de Cristo, da obra de Jesus, do amor de Jesus. Diga assim: eu sou profundamente amado em Cristo Jesus. Essa é uma revelação extraordinária. Hoje nós vamos participar daqui a pouco da ceia. É uma outra revelação. É o corpo de Cristo machucado, porque pelas suas feridas nós somos sarados, curados. No seu sangue nós somos perdoados e justificados. Nós comemos do corpo, nós comemos do sangue, bebemos do sangue do Senhor Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Repete comigo assim: não perca os sinais. Que sinais? Eu vou dizer para você agora, mas fique apercebido dos sinais. Não perca os sinais. No livro de João, onde nós estamos estudando nessa noite, sinais são muito mais do que milagres. Milagres, Jesus curava um leproso, Jesus fazia uma coisa ou outra, curava um enfermo e tal, isso era milagres. Mas o livro de João chama 7 desses milagres de sinais. Por que um sinal? Porque eles apontavam para a divindade de Jesus. E Jesus era não apenas o Filho de Deus, mas que Jesus também era Deus. Então os sinais que Jesus fez eram para que todos pudessem reconhecer que ele era o Filho de Deus. Então os sinais são 7. Eu não vou explicar cada um deles, mas eu quero citar para ficar registrado aqui. Vocês vão receber essa palavra em PDF e também vai estar gravado aqui no vídeo no YouTube, já a partir de amanhã às 18 horas você pode acompanhar. Então o primeiro sinal foi transformar a água em vinho. Jesus estava na Galileia. Por que um sinal? Porque Jesus, ele tem o poder de Deus, ele transformou a matéria, a água em vinho. Então é um sinal. É um sinal de quê? De que Deus desceu à terra, que o Filho de Deus está entre nós. Olha que tremendo. O segundo sinal é a cura do filho de um oficial do rei. Mas é uma cura. Jesus curou muita gente, mas esse é um sinal, porque Jesus estava em Caná da Galileia, e o filho desse oficial estava lá em Cafarnaum. Uma distância grande, muitos quilômetros, talvez no lombo de um jumento, mais de um dia de viagem. E o que significa isso? Porque é um sinal, porque está mostrando que Jesus, ele é o Senhor do tempo, diga do tempo, e do espaço. É um sinal. Nenhum outro profeta havia feito isso, mas Jesus, ele é Senhor do tempo e do espaço. De longe ele diz: pode voltar para casa, o seu filho está curado. E na mesma hora, se você for lá ver o texto, está lá em João capítulo 3, capítulo 4, enfim, você vai ver lá, o milagre aconteceu exatamente naquela hora. Segundo sinal. O terceiro sinal é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Por que isso é um sinal? Porque aquele paralítico representava Israel, que ficou escravizado, ficou preso no deserto durante 38 anos. E o que estava dizendo ali? Qual era o sinal? Porque assim como Jesus desceu até aquele tanque, um dia você vai caminhar comigo lá, vai entrar pela porta das ovelhas, vai passar atrás do templo, vai chegar pertinho do lugar onde Jesus foi julgado por Pilatos, e ali à esquerda tem o tanque de Betesda. E você vai chegar lá e vai ver como Jesus desceu aqueles alpendres,
cadeiras, como se fosse uma arquibancada, e lá tem um lago, e ali o que estava significando? Aquele paralítico representava Israel, e Jesus estava representando o tempo da libertação espiritual. Por isso ele foi lá e curou e disse: levanta e anda. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que Jesus é Deus. E ele também tem o poder hoje, como fez com aquele paralítico, de mudar a história da sua vida. Se você está prostrado, se você está caído, se você está sem perspectiva e sem esperança, ele quer dizer para você também: levanta e anda. Esse é um sinal de que ele era o Filho de Deus. Quarto sinal: multiplicação de pães e peixes. Esse é o que o povo mais gostava. Mas não significa dizer que simplesmente Jesus tinha o poder de multiplicar a matéria, o pão de cevada e a carne do peixe. Ele multiplicou 5 pães, 2 peixinhos, em 15.000 pessoas comeram. Isso é um sinal de que o tempo da fome acabou. Sabe, o tempo da fome acabou. E Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. As pessoas queriam comer o pão material, mas Jesus estava ali trazendo revelação de que Ele é a verdadeira comida e Ele é a verdadeira bebida. Está lá em João capítulo 6, glória a Deus. Deus é maravilhoso, é o sinal de que o Filho de Deus chegou. É chegado o Filho de Deus, o reino de Deus estava entre eles. Outro sinal, o número 5, Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia, passeando no meio da tempestade, em cima das águas. Poder sobre a natureza, poder contra a gravidade, poder contra... oh meu Deus, é o Filho de Deus que chegou. Esse é o sinal. Quinto, sexto sinal, a cura do homem nascido cego, que é esse que nós acabamos de ler, que representa o quê? Representa que chegou o tempo da cegueira daqueles que creem, e o tempo da vista restaurada para aqueles que querem crer e querem receber de Jesus essa bênção. E eu quero dizer exatamente isso sobre você: o tempo de reformatar o seu coração. É o tempo que você não tem mais que ficar lutando com base na religião, na lei. Se você fizer bem, você vai ser abençoado. A gente está numa época de Natal e toda hora eu vejo uma propaganda ou um filme de Natal que passa o tempo todo na televisão. E aliás, eu não gosto muito de Natal, mas gosto do filme de Natal. Mas não gosto muito de Natal. Mas entenda, então as criancinhas, elas são ensinadas a dizer, a mandar uma cartinha para o Papai Noel e dizer assim: eu me comportei bem esse ano, então eu mereço ganhar presente. Essa é a conduta, a religião, é a conduta do mundo. Todas as religiões são baseadas nisso. Você faz o bem, você é premiado. Você faz o certo, você é premiado. Mas com o cristianismo é diferente. A graça de Deus e o favor de Deus, ela vem para quem não merece. A religião e a lei transformam o melhor dos homens em um pecador, mas a graça pega o pior dos pecadores e transforma ele em alguém restaurado. Isso é a vida de Jesus. É dessa revelação que nós precisamos. A sua vida vai mudar. O sétimo e último sinal é a ressurreição de Lázaro em Betânia. 4 dias. 4 dias para o judeu era não tem mais jeito. Mas Jesus estava mostrando que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele não morrerá, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Quem vai dar um aplauso ao Senhor Jesus? Eu fico muito empolgado com a palavra, com a revelação. Então é disso que nós estamos falando. É preciso que a gente não perca de vista os sinais, porque nos sinais está uma revelação de quem é Deus para nós, quem é Deus para você, quem é Jesus na sua vida. Ele é muito mais do que você está pensando que Ele é. No livro de João, no capítulo 12, versículos de 37 a 41, acompanhe comigo. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. O coração estava endurecido. Mas olha o que João diz: isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação, em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso é Isaías 53, está lá, você pode abrir. Isaías teve uma visão de Jesus e da pregação dele. Sabe, essa revelação que aconteceu 700 anos antes da vinda de Jesus, 2.700 anos antes de nós, ela continua valendo para nós hoje. O braço do Senhor é o Jesus, é o Senhor Jesus. Ele é o braço forte, Ele é o verbo vivo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei que vai reinar, é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Salvador, Ele é o braço. Mas, repete comigo, mas para quem foi revelado isso?
É isso que Isaías está questionando, e aqui João, ele transcreve essa palavra. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem deu ouvidos a essa mensagem? Quem? O livro de João, no capítulo 1, diz assim, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então aqueles que achavam que tinham visão, acabaram ficando cegos, e cegos estão até hoje. Mas, todavia, contudo, disse para todo aquele que o recebeu, que creu, que ele era o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus, pela fé, eu recebi Senhor Jesus como meu Salvador. Essa é a revelação que Jesus veio trazer, mas além disso tem muito mais. Vira para quem está ao seu lado, diga assim, tem muito mais de Jesus para a sua vida. Isso, tem muito mais de Jesus para a sua vida do que simplesmente isso. Ele veio, então, e a profecia está dizendo que todos os sinais miraculosos não funcionaram. Sabe, a gente vê coisas acontecendo, barricadas sumindo. Há menos de um ano nós começamos a orar, e alguém vai dizer, foi o governador. Ah, claro que foi o governador. Quando Deus quis mandar o povo de Israel de volta para Jerusalém, ele usou Ciro, e chamou assim Ciro, um rei pagão, de meu servo. Ele vai abençoar, ele bancou, ele mandou as pessoas, ele pagou a reconstrução, ele pagou tudo, fez a obra. Por quê? Porque Deus mandou. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Só tem uma pessoa que não gosta muito de obedecer a Deus. Quem será, hein? Não olha para o lado. Está todo mundo olhando para mim, será que sou eu? Jesus. É Jesus, eu estou falando, é Jesus. E como é que Jesus se manifesta? Como é que o braço do Senhor se manifesta? Através da pregação. Paulo disse que Deus escolheu esse método. Loucura. É um louco falando para um monte de pessoas ouvindo. Eu não vou chamar vocês de loucos, né? Mas a mim eu posso falar. Mas é um louco falando para um monte de gente ouvindo. E enquanto eu falo, ou enquanto o outro pastor fala, ou enquanto o pregador fala, ou seja lá quem for fala, a fé, o seu coração vai começando a queimar, vai começando a aquecer. Por quê? Porque o próprio Espírito testifica no seu espírito de que você é filho de Deus. Diga, eu sou, você é, sim, você é. Isso não está ligado aos seus méritos, está ligado aos méritos do Senhor Jesus, porque a nossa justiça, diga assim, do começo até o fim, é pela fé. Diga, eu sou justo pela fé. Então ele continua assim dizendo, por essa razão eles não podiam crer, porque como disse o profeta Isaías no outro lugar, agora Isaías capítulo 6, ele disse assim, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações. Sabe, quem tem propensão a não crer, a incredulidade dessa pessoa, ela é potencializada, mas quem tem o desejo de crer, a fé que Deus vai colocar nessa pessoa também é potencializada. Mas muita gente hoje está ouvindo a pregação, está ouvindo a mensagem e está endurecendo o seu coração, e assim os seus olhos ficam cegos, a reformatação não acontece, você continua vivendo nos preceitos antigos, continua vivendo debaixo das normas e das leis antigas, não se converte, não é curado, não prospera. E Isaías disse isso, versículo 41. Disse isso porque viu, Isaías viu. O que Isaías viu? O que Isaías viu? Pai, eu oro para que esse povo tenha revelação. Isaías viu essa glória 700 anos antes de Jesus nascer. Nós estamos vivendo 2000 anos depois de Jesus ter realizado. E mesmo assim, muitos de nós não conseguimos ver plenamente. Cura, Senhor, traz revelação para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Quantos fazem essa oração comigo? Diz amém. Mas não é só fazer, não é só ter a revelação. Isaías fez algo mais. Qual é a última frase ali? E falou sobre ele. Então, quando você tem a revelação daquilo que Jesus fez, você fala a respeito dele. Fala do que ele fez na sua vida. Fala do que ele fez nesse bairro. Não é a primeira vez. Há anos atrás nós estávamos lá dentro, na 44, e profetizávamos a restauração do lugar. Isso aqui era um lamaçal só. Era um brejo, um mangue de valas pretas na rua. Mas a igreja começou a orar. Eu lembro que naquela época eu falei, se você tem um terreno, guarde. Se você não tem, compre. Porque isso vai valer muito dinheiro.
lá na frente. Sabe como chegou? Eu lembro que em 2019, a situação já não estava assim. Eu fui lá no Alphaville, pertinho da casa do pastor Léo, mais ou menos. Um terreno no Alphaville Leão custava 90 mil reais. Não, 110 mil reais, quando eu fui lá. E aqui no Jardim Catarina, nessa região aqui, 90. Da terra que é desprezada, onde as pessoas não acreditam, Deus resolveu olhar para esse lugar e estender a mão sobre essa terra. Porque dessa terra, eu não estou falando só dessa igreja não, eu conheço dezenas de pastores que estão espalhados por esse país e pelo mundo, que saíram desse lugar. Eu não sei porque Deus escolheu esse lugar, mas Ele gostou daqui. Deus gostou de você. Nós somos lugar profético, nós somos celeiro de profeta, e Deus está levantando um novo tempo e recomeçando a partir desse jardim. E o que nós estamos fazendo? Eu vi essa glória, e nós precisamos falar a respeito dela. Fale a respeito daquilo que Deus está fazendo na sua vida, fale a respeito daquilo que Ele está fazendo na sua família. Não fique olhando só para as circunstâncias ruins, olhe os sinais. Vira para quem está ao seu lado, diga: olhe para os sinais. Sinais de Jesus, olhe para os sinais. Ele está mostrando, Ele está revelando, Ele está trazendo luz sobre os sinais. Deixe esse coração endurecido para lá. Você já tem um novo coração, e esse novo coração é propício a quê? É propício à palavra. Ele pode ser formatado e receber agora as imagens poderosas de Deus. Eu falei sobre isso muito a semana passada. Então creia, diga: eu creio. Mas quem crê, confessa. Então diga: eu creio e eu confesso. Então, apesar da incredulidade geral dos religiosos daquela época, muitos deles ainda assim creram em Jesus, mas tinham um problema entre eles: eles não tinham a coragem de assumir a sua fé. Sabe, às vezes a gente fica com vergonha, a gente não tem coragem de assumir a fé que nós professamos. Muita gente ainda é assim, porque tem medo do amigo, tem medo do comentário, tem medo disso, ou tem medo daquilo. E assim era com eles. Eles tinham medo de perder o convívio social deles e a posição que eles tinham. Então, eles criam na palavra, mas eles não conseguiam manifestar e confessar aquilo que eles haviam crido. João 12, 42 e 43 diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então isso é um erro muito comum. Nós precisamos estar apercebidos daquilo que Deus diz ao nosso respeito, e não da opinião geral das pessoas. Ponto, simplesmente assim. Os sinais apontam para Jesus, o Filho de Deus, e é Ele que nos importa agradar. Mas pessoas, sabe, naquela época elas conseguiam crer em Jesus, embora tivesse a dificuldade. Um dos fariseus que a Bíblia conta a história é Nicodemos. Nicodemos está lá no capítulo 3, a história dele, e ele vai de noite se encontrar com Jesus, porque ele tinha medo dos colegas fariseus. Ele era um doutor da lei, então ele tinha medo dessa pessoa, e vai ter um encontro com Jesus à noite, às escondidas. Então, no capítulo 3 de João, nos versículos de 3 a 7, a conversa se desenrolou e chega num ponto em que Jesus apresenta para ele uma revelação. Repete: revelação. O Tiago está tirando uma foto ali. Alguns anos atrás, uma foto dessa, ela precisava ser revelada. Sabe? Então a revelação é isso, é uma imagem que Deus está te dando, e hoje Ele está trazendo revelação à sua mente, ao seu coração. O que aconteceu ali com Nicodemos? Então assim foi a resposta de Jesus. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém, diga ninguém, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém, nem você. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, então, ele argui a Jesus, dizendo: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus dizendo assim: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Diga: da água e do Espírito.
Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O que Jesus estava dizendo? Ele estava trazendo uma revelação, que agora não era mais uma questão de obediência a regras, era uma questão de experiência pessoal. Era preciso conhecer a Deus pessoalmente e não através de um animal. E como conhecer a Deus pessoalmente? Através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Se você quer conhecer Deus, você precisa olhar para Jesus. E Jesus estava ali se revelando. Ele estava dizendo para ele, por que ele falou a respeito do reino? Porque no começo desse texto ele fala de reino, mas quando você vai chegar lá no versículo 14, 15, 16, ele está falando de salvação. E salvação é uma coisa, reino é outra. Vamos repetir isso? Salvação e reino é outra. Mas o coração de Nicodemos, como um bom fariseu, estava na restauração do reino de Israel. E ele chegava para Jesus perguntando, bom mestre, o que eu posso fazer? E Jesus disse, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, representa a palavra, e o Espírito representa a experiência do novo nascimento. Esse é um preço. Quem está comigo diz amém? Amém. E a conversa continuou, e aí Jesus começou a mudar o foco. Sabe o que Jesus quer fazer hoje conosco? É exatamente isso, ele quer mudar o nosso foco, ele quer tirar o foco de nós mesmos, do nosso problema, da nossa crise, da nossa dificuldade, e que nós possamos virar os nossos olhos e o nosso foco e colocar nele, como disse o autor de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o foco que ele quer que nós tenhamos. Então, lá no versículo 14 do capítulo 3, ele diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então ele estava se referindo a um fato que era uma imagem, uma alegoria dele, Jesus. Quando o povo lá no deserto, ele pecou, e as serpentes abrasadoras entravam no meio do povo, mordiam, e muita gente morreu no meio do povo, por causa do veneno das serpentes. E o que Deus fez? Vamos matar a serpente, mas quanto mais matava a serpente, mais a serpente aparecia. Interessante, né? Eles sempre tiveram no deserto, e no deserto sempre teve serpente, mas a serpente nunca ia atrás do povo. Mas por causa do pecado, na antiga aliança, a serpente passou a morder. Esse é o pensamento antigo, esse era o pensamento antigo. E Jesus agora estava trazendo uma nova revelação. Qual foi a solução que Deus deu para o povo lá com Moisés? Ele disse, prepare uma serpente de bronze, coloque numa haste, coloque lá no meio do povo, e todo mundo que olhar, fizer o quê? Olhar para a serpente de bronze, vai ser curado da mordida da serpente. A serpente tem mordido muita gente, irmão, de lá para cá, e só tem uma forma de ser curado da mordida da serpente, e essa forma é olhando para, não é uma pergunta retórica, olhando para Jesus. Você sabia que a serpente era uma alegoria, uma imagem de Jesus? Cruz credo, pastor. Mas Jesus ser comparado a uma serpente? É, isso mesmo, ele que disse. Assim como a serpente foi levantada, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem está dizendo é ele. Mas por quê? Porque Jesus, quando foi levantado na cruz, ele estava levando o pecado. Estava levando o quê? De quem? O seu? Mas levou o meu também. Todos os pecados de Adão até a última pessoa que vai nascer nesse mundo. Então naquela cruz ele era serpente, ele representava o pecado, todo o pecado estava nele. Deus estava julgando Jesus e condenando Jesus por causa do nosso pecado. Então ele era a serpente que foi levantada no deserto, olhava e a mordida da serpente era curada. Agora a mordida do pecado só pode ser curada quando nós olhamos para Jesus. A serpente era feita de bronze. Bronze na Bíblia é um símbolo de julgamento. Céus de bronze, fala no Velho Testamento, porque Deus não ouvia oração. E sabe, tem gente por aí pregando, não, nós estamos debaixo de céu de bronze. Não. Jesus já veio.
o céu de bronze foi rompido, a serpente de bronze já foi erguida. Não há céus de bronze sobre a cabeça de um filho de Deus. Mas a serpente era de bronze, porque Jesus estava recebendo o meu e o seu julgamento. Glória a Deus. E a haste, até a haste tem um símbolo. A haste era uma cruz, aonde a serpente foi enrolada e colocada no alto. Da mesma forma, Jesus foi suspenso numa cruz, para receber o julgamento de Deus e levar sobre ele o nosso pecado. E aí o versículo 14 diz assim, olha só, coisa linda. O versículo 15 diz assim, olha só, coisa linda. Para que todo aquele que nele... Para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna porque creu. Porque quem fez a obra? Ele. Essa é a revelação. E aqueles que não acreditam nisso continuam cegos. Mas aqueles que conseguem ter a revelação da luz da vida, de a luz iluminando de Cristo, iluminando o coração, vida, mudando história, mudando comportamento, mudando pessoas, fazendo do pecador um santo, fazendo do injusto justo, fazendo do ímpio um crente, mudando vidas e mudando circunstâncias. E ele estava dizendo isso para Nicodemos: você precisa crer, e uma vez que você é salvo, aí você começa a caminhar na direção do reino. Você entende isso, Nicodemos? Essa é a palavra de Jesus. Repete comigo assim: Jesus é a revelação de Deus. 4:46 diz assim: então Jesus disse em alta voz. Jesus disse baixinho? Não, ele gritou, ele falou alto. Eu não imagino Jesus gritando, porque eu não acho que Jesus é alguém que ficava gritando com alguém. Mas num momento especial como esse, ele levantou a sua voz. Então disse Jesus em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas... Será que ele está falando de luz do sol e noite? É claro que não, mano. Receba a revelação. Quem crê em Jesus tem a luz da vida. Lá no Salmo 119, versículo 105, o salmista já tinha visto isso. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz de Cristo ilumina a nossa vida, ilumina as nossas decisões. Por isso o nosso coração precisa ser reformatado e o nosso foco precisa estar em Jesus, nos seus ensinamentos, na sua doutrina, na sua palavra. Mas isso não basta. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: precisa mais. O que precisa? Repete comigo: revelação. Precisa revelação. Revelação, essa luz que Jesus disse que Ele é, e quem vê Ele, vê o Pai. Essa é a revelação que nós precisamos ter dEle. Quem segue, quem crê em Jesus, não andará em trevas, mas vai ter a luz da vida. A luz de Cristo brilha sobre a sua vida, sobre a sua família. A sua mente precisa ser renovada pela palavra. Peça a revelação ao Espírito Santo: abre os olhos do meu coração, para eu poder ver Cristo. Cristo está todo dia com você. Ele escolheu morar em você, que nós precisamos de olhar com os olhos dele. Essa é a formatação, sabe? Isso é o nosso recomeço, irmão. Ele é a base, nós olhamos para ele. Você pode ter uma vida completamente diferente daquilo que tu tem vivido até agora, uma nova experiência, algo tremendo da parte de Deus. E cada vez que tu passar por um problema, e vai passar, tu vai até rir dele, porque você já sabe que ali na frente, aonde? Ali na frente vai ter uma porta chamada porta de esperança, porque a cada crise Deus tem uma oportunidade, uma saída. Ele quer prosperar a sua vida, Ele quer abençoar você. Dá um glória a Deus aí. Se o inimigo vem, lá na lei dizia assim: se o inimigo vem contra você por um caminho, ele vai fugir de você por 7 caminhos. A diferença é que lá tu tinha que obedecer. A diferença é que aqui Ele já obedeceu, Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Os nossos olhos precisam estar nele. Essa é a justiça da fé. Essa é a revelação que as pessoas não conseguem entender. Elas querem pagar alguma coisa, elas querem merecer a salvação, elas querem merecer na sua santidade. Você não consegue ser santo. A única maneira de conseguir santidade é debaixo da graça. É Ele transformando você em um santo abençoado, justificado. E é isso que você é. Essa é a sua identidade. Pai, eu oro de novo para que haja revelação na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero
terminar os textos bíblicos nessa noite, contando uma história que vocês conhecem, mas eu quero repetir um pouquinho dela. Está no livro de Marcos, no capítulo 8, versículos de 17 a 21, e depois, na sequência, Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães. Ele entrou no barco com os seus discípulos e percebeu que tinha uma discussão. Os discípulos estavam discutindo entre eles, porque Jesus tinha dado uma palavra para eles. Ele disse assim: acautelai-vos. Repete comigo: ter cautela. O que é ter cautela? É ter cuidado, prestar atenção. Ele estava dizendo: tenha cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus. Mas os discípulos não tinham revelação. Eles achavam que Jesus estava preocupado porque eles esqueceram de levar pão. Jesus multiplicou e sobrou um monte de cesto, mas e o pão? Eles não tinham pão. E eles estavam discutindo: foi você, por que você esqueceu? O que você fez com o pão? Onde é que você botou? E ficou aquela briga. Mas isso aqui é muito mais, repete, muito mais que uma discussão. Quando você faz a sua reunião lá do seu discipulado, lá da sua célula, com os seus líderes em treinamento, vamos fazer isso, vamos fazer esse evento ponte, vamos fazer... E fala: não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer... E fica aquela discussão. É muito mais, sempre é muito mais. O que está precisando é de revelação. Acompanha comigo, 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? Ou seja, não tiveram ainda revelação? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não? Quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: o que Jesus disse? Vocês ainda não entenderam? Sabe, essa pergunta ela é muito atual. Nós ainda não entendemos. Por isso hoje é preciso que a gente ore e peça: Senhor, abre os olhos do nosso coração. Ser crente é muito mais do que ser livre do inferno. Ser crente é muito mais do que saber que Jesus morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. Ser crente é muito mais do que tudo aquilo que nós estamos experimentando até agora. E quando nós estamos tendo a oportunidade de formatar, de reformatar o nosso HD, esse coraçãozinho aí, essa é a hora, essa é a oportunidade de você colocar lá dentro coisas boas. Por quê? Porque o homem bom tira do tesouro do seu coração bom coisas boas. Que o Senhor Jesus ilumine você. Assim que acabou essa conversa, eles desceram do barco num lugarejo, num povoado chamado Betsaida. Betsaida, casa do peixe, é o significado. Marcos 8, 22 a 26 diz assim, você conhece essa história. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Vamos repetir a última parte do versículo 21. Vitor, a última parte do versículo 21. E ele lhes disse, o que Jesus disse? Vocês ainda não entenderam? Agora vamos voltar lá. E eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Um cego de novo. E suplicaram-lhe que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão e o levou para onde? Para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do cego, do homem, e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Versículo 25, mais uma vez, diga de novo, mais uma vez. Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram, e a sua vista lhe foi, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa e disse assim, não entre no povoado. Eu quero chamar a atenção e pontuar algumas coisas nessa história. Primeiro, Jesus ele leva o cego para fora do povoado. Por quê? Ele tinha acabado de falar
no barco, para eles terem cautela com relação ao fermento. O que é o fermento do fariseu? É as histórias que eles estavam ouvindo, a conversa religiosa, a conversa da lei. Sabe, entre nós existe muito fermento. Infelizmente, dentro da igreja existe muito fermento, trazendo desânimo, trazendo incredulidade, desvirtuando a fé. Um grande exemplo de fermento foi quando a serpente falou para Eva: Deus disse o quê? Que se você comer dessa árvore você vai morrer? Não vai não. Você vai ser igual a Deus. Fermento. Ela comeu da árvore e morreu eternamente. Fermento. Tem muito fermento. Tem muito fermento que nós estamos vivendo com eles pessoalmente. Tem muito fermento que é repassado virtualmente. Então o que Jesus faz com o cego? Aquele cego, parece redundante, mas não é. Aquele cego, ele era o quê? Cego. As pessoas cegas, elas são conduzidas até cachorro treinado conduz cego. Jesus pegou aquele cego e tirou ele no meio das pessoas. Por quê? Porque aquele povoado tinha muito fermento de incredulidade. Eles não tinham visão, eles não tinham revelação. Ponto 1. Ponto 2. Jesus usou a saliva para curar o cego. Não quero falar do método, mas quando Jesus pergunta para aquele cego: você consegue ver? O que o cego diz? Eu vejo homens andando como árvores. Ele tinha uma visão parcial. Agora pensa comigo, um indivíduo que era cego, que nunca tinha visto nada, ter uma visão parcial não é um bom negócio? Para ele sim, mas para Jesus não. Pergunto para você: será que Jesus aqui, a revelação de Jesus aqui, é simplesmente a respeito de uma pessoa que era cego e que agora está enxergando? Claro que não. Ele está dizendo que existem pessoas que até enxergam, mas enxergam parcialmente, ou seja, não consegue ter uma revelação completa. Jesus deixou aquilo ficar do mesmo jeito que estava? Não. Ele impôs as mãos novamente, declarou a cura total, e aquele cego foi, repete comigo, completamente, diga de novo, completamente curado. Eu quero dizer que sobre a sua vida é da mesma forma. Não é vergonha nós entrarmos aqui e descobrirmos que a nossa visão é parcial. Todo dia eu tenho revelação de Deus de coisa que eu não sabia, porque a revelação é parcial, a visão é parcial. O que Deus quer é aumentar a revelação de Cristo sobre a sua vida. E revelação é diferente de conhecimento. Você pode conhecer todos esses textos, você pode até citá-los de cor, mas é preciso ter revelação. Revelação. Outro ponto, acho que é o quarto. Quando aquele cego ficou curado, ele disse assim: pode voltar para o povoado? Não. Ele disse: volta para a sua casa. E disse: não entre. Aonde que ele não tinha que entrar? No povoado. Por quê? Lembra do fermento? Aquele povoado estava cheio de fermento. Jesus não queria que ele voltasse a ser cego. O que ele está dizendo é que o nosso convívio, as pessoas que convivem conosco, muitas das vezes determinam aquilo que está dentro do coração, aquilo que nós acreditamos, nós cremos, e nós acreditamos em muita coisa, em muita palavra, em muita falácia, em muita narrativa. O Brasil é o campeão das narrativas, narrativas políticas, narrativas históricas, narrativas esportivas, narrativas sentimentais, e nós somos a geração, é woke que chama? É um nome esquisito aí, meu Deus! E às vezes a gente precisa sair no meio desse povo, desse povoado, que às vezes não é físico, é virtual.
para que a nossa visão seja restaurada. Jesus quer restaurar a sua visão, diz amém. Ele não quer que você fique vendo mais parcialmente. Ele não quer que você veja parcialmente. Ele quer que você tenha uma visão completa da glória dele, porque ele é a luz, ele ilumina aqueles que creem nele, e se nós cremos nele, nós não precisamos mais andar em trevas, e a fé, a confissão dessa fé, pode fazer com que os nossos olhos sejam abertos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode mudar nossa vida, como ele curou aquele cego físico, ele também quer curar hoje cegos espirituais. Tem gente que não consegue ver nada, não entende nada, não consegue perceber Jesus. Tem aqueles que conseguem ver Jesus e conhecê-lo parcialmente. Seja como for, seja qual for a sua história, Deus quer levar você a um outro nível nessa noite. Ele quer abrir os olhos do seu coração, para que você possa ter uma revelação distinta, uma revelação completa, uma revelação completamente clara, límpida da palavra, da vida, da obra de Jesus em seu favor. Repete comigo assim, uma revelação: eu sou profundamente amado. Essa é uma revelação extraordinária. Você é profundamente amado. Deus quer abrir os olhos do seu coração. Agora, aquilo que você coloca para dentro depende de você. Não ande no meio dos distribuidores de fermento, mas ande no meio daqueles que têm uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma resposta de Deus, uma luz de Deus que ilumina aqueles que creem. Essa é a sua vida, esse é o seu futuro, isso é aquilo que espera você, para que você, diga assim, eu tenha uma vida abundante. Abundância do céu sobre a sua vida, abundância de Deus sobre a sua vida, revelação, luz. Pai, abre os olhos do coração, abre os olhos do coração, traz revelação nessa noite. Espírito Santo, ministra, Senhor, a cada um. Meu Deus, como Jesus, toca nos olhos dele, toca nos olhos dele. Ó Deus, que seja profético, não necessariamente os olhos físicos, cura também a visão física, mas toca nos olhos espirituais. Alerta o coração, abre os olhos do coração para que todos possamos ver, perceber a revelação de Cristo, a revelação de Jesus, para que Jesus não tenha gritado à toa, porque quando ele levantou a voz, ele disse: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, mas para que sobre ele resplandeça a luz da vida. Quantos creem nisso? Dê um amém, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Fica de pé comigo agora. Glória a Deus.